Salve, 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 meu querido estudante! Olha só, o intuito desse vídeo é nos aprofundarmos um pouco mais, mostrarmos algumas tabelas, gráficos, alguns mapas, ilustrações que falem sobre esse tema, a Alta Idade Média. Um tema de grande relevância que é um assunto de introdução ao período medieval, tá ok? Bom, as características gerais exatamente a formação, consolidação e apogeu do feudalismo, período de constantes invasões bárbaras e formação dos reinos bárbaros germânicos, principalmente o reino dos francos, como sabemos é o único com grande estabilidade, e dentro do contexto da formação do próprio feudalismo, nós temos a junção de elementos de cunho romano e de cunho bárbaro germânico, como, por exemplo, o comitatus e também a formação das vilas romanas. Os povos bárbaros, bom, alamanos, visigodos, burgúndios, suevos, teutônicos, anglos, saxões. Esses caras, eles tinham origem asiática e invadiram o território do Império Romano já em fins do século IV, adentrando e se intensificando ali no século V, tendo seu desfecho final realmente no ano de 476 da era cristã, com a deposição do último imperador Rômulo Augustus pelo rei Odoacro, do povo Érolo. Bom, esses reinos que se estabeleceram no que hoje é o norte da África, na Península Ibérica, no que hoje é a Itália, nas áreas centrais da Europa, onde hoje fica a França, por exemplo, né, a Alemanha, a Suíça, a Suécia, naquela região ali, eram reinos que traziam algumas similaridades. Por exemplo, a economia agropastoril, a ausência do comércio, a ausência da escrita, eram povos ágrafos, né? Adoravam muitos deuses, inicialmente sem propriedade privada, posteriormente já se apossando da terra, estabelecendo esse elemento importante do capitalismo. E eu chamo a atenção para vocês do direito consuetudinário, que eles não tinham uma escrita, por sinal até destruíram tudo que havia em termos de pergaminhos, de bibliotecas da Roma Antiga, e baseavam seu sistema jurídico nas tradições orais. O comitatus é um dos elementos que vai dar origem ao feudalismo, porque eram os laços de dependência entre os guerreiros germânicos, ou seja, havia uma espécie de pacto juramentado entre os comandantes e os comandados. E essa relação de dependência de homem para homem se faz presente lá no feudalismo quando, por exemplo, enxergamos as relações de suzerania e vassalagem. Bom, gente, via de regra, o feudalismo foi um sistema podemos dizer assim, de organização política e econômica que vigora durante boa parte da Idade Média na Europa Central. A economia era agrícola, autossuficiente. Os feudos, como diz aqui essa palavra, a gente está muito acostumado a relacionar o feudo à propriedade rural necessariamente, mas o feudo era uma concessão, um benefício. Quer dizer, se o grande latifundiário, que a gente chama de suzerano, ele concedesse ao seu vassalo, a um subalterno, um nobre sem terra, né? Se ele concedesse a madeira para ser explorado, por exemplo, isso era um feudo, uma concessão, não necessariamente a terra, né? É preciso lembrar que os nobres, eles não eram heterogêneos. Tinham os nobres com terra, os poderosos, e os nobres sem terra, né? Os nobres sem terra geralmente eram os filhos mais novos dos senhores, que não ficavam com a herança, de acordo com o direito de primogenitura, só os filhos mais velhos herdavam os bens do pai, e justamente os filhos mais novos iam ser cavaleiros ou iam ser principalmente do clero, né? Iam ser vassalos também de suzeranos propriamente ditos. Bom, o manso senhorial, o manso servil às terras comunais era a divisão básica desses senhorios. A gente chama de feudos, assim, grosso modo, né? Então, o manso senhorial eram as terras que eram de uso exclusivo do senhor, o manso servil, ou terras servis, terras de uso majoritariamente dos camponeses, enquanto que as terras comunais, como por exemplo a igreja, o cemitério, era de uso ali híbrido, tanto de senhores quanto de
servos. A sociedade era estamental, significa dizer que era estanque, que não havia mobilidade social estratificada. O suzerano era o senhor de terras, o vassalo, um nobre sem terra, e o servo é aquele que trabalhava para ambos, custeando essa sociedade com o seu trabalho. Bom, no topo dessa pirâmide temos os oratores, né, o clero, geralmente vinha da nobreza. Em seguida temos essa nobreza, tanto a com terra quanto a sem terra, e temos também os camponeses, que pagavam uma infinidade aqui de tributos, como vocês podem ver, ó, corvéia, banalidades, talha, o tostão de Pedro, que é o dízimo, a mesma coisa, mão morta, captação, a formariagem. Eram basicamente impostos que eles tinham que pagar com a sua produção para ter o direito de trabalhar nas terras do seu senhor. Então essa é a estratificação social, grosso modo, da sociedade medieval na Europa, principalmente no período do feudalismo. A política era descentralizada, significa dizer que havia até um rei em possessões onde hoje fica a França, em outras regiões ali, mas ele não mandava efetivamente, porque o poder estava nas mãos de quem tinha terra, e quem tinha terra eram os suzeranos, também a igreja, né? Grande detentora de terras da Europa. Aliás, falando em igreja, que é a instituição mais poderosa de todo o período medieval, vale uma aula à parte para a gente conversar um pouco sobre essa importante instituição. Bom, essa tabela aqui a gente vê as contribuições germânicas ou bárbaro-germânicas e as contribuições romanas para a formação do feudalismo. Então, os romanos eu vou destacar aqui o colonato, a formação das vilas, a própria igreja católica que vem de Roma, e os elementos germânicos, sobretudo comitatus e a economia agropastoril. Então, juntando todos esses compostos aí, você tem basicamente o caldo que vai dar origem ao feudalismo, sistema econômico, político e também social, que vigora na Europa medieval durante séculos. Desses reinos bárbaros, o único que não foi efêmero, que teve estabilidade, foi o reino franco. E o reino franco teve essa estabilidade por conta desse rei aqui, ó, o Clovis, da dinastia merovingia, que vai exatamente se aliar aos bispos católicos, o catolicismo buscando apoio para se fortalecer, os reis francos da mesma forma, então há uma união de interesses aí, e a partir de então os reis merovingios, os reis francos, passam a ter como aliada de primeira hora a Igreja Católica. Bom, Carlos Martel foi um governante que vale realmente a menção, vale realmente o destaque, porque a Batalha de Poitiers, que ele liderou, lá na fronteira do que hoje é a França, ou da Espanha com a França, deteve o avanço dos muçulmanos, que se entrassem Europa Ocidental para o interior, certamente teria modificado o panorama de forma indelével, com a mudança do islamismo substituindo o cristianismo, sem sombra de dúvidas. Destaque aqui para o reino desse cara, Carlos Magno. Carlos Magno foi o responsável pelo ressurgimento, renascimento carolíngio. O auge, ele conquista terras, ele amplia o território dos francos, ele edita leis escritas no latim, como se fosse na Roma Antiga, ele divide o reino em províncias, né? Ele faz mais aliança com a igreja, doa terras para a igreja, mas depois que ele morreu, aqui a máxima extensão do território carolíngio, depois que ele morreu, os seus sucessores não como se diz, não deram sequência, não é? E acabaram assinando aqui o Tratado de Verdun, o Carlos o Calvo, o Lotário, o Luís o Germânico, que dividiu as terras em 3 partes, e sabemos, não é? Reino dividido, reino enfraquecido. Logo, logo você tem aí a invasão dos vikings, né? Um povo de origem nórdica, e o Império não teve força para repelir mais uma onda aí de invasão bárbara que assola a Europa. Bom, complemento legal para você, estudante.
Meu abraço e até a próxima.